Fala pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós falaremos sobre técnicas de estudo eficazes em cada uma das disciplinas para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Pessoal, eu sou Rafael Vale, coordenador e consultor das carreiras policiais aqui do Direção Concurso e trabalharemos aí, inclusive, algumas técnicas de estudo bem específicas e vou falar o que eu faria para estudar cada uma das disciplinas. Não existe, na verdade, essa técnica é a melhor técnica de estudos de todas. Eu, na verdade, acredito que é interessante você conhecer várias técnicas de estudo e aplicar em cada uma das disciplinas da forma que você acha que vai ser mais interessante. E pode ficar tranquilo que não quer dizer que aqui neste evento eu vá falar algo que você simplesmente tem que levar como uma regra total para a sua vida. Você pode sim fazer algumas adaptações no que eu vou falar aqui para eventualmente às vezes você aprende melhor de uma outra forma, utilizando uma outra técnica. Por exemplo, fazer resumos. Fazer resumo é a melhor técnica de estudo do mundo? Não é, mas ela é uma técnica que deve ser descartada? Na minha visão, completamente não devemos descartar resumo. Eu mesmo gosto de fazer resumo. Se você tem um tempo bacana que você consegue produzir um bom material de resumo, seria excelente que assim você fizesse. Eu mesmo sempre gostei de fazer resumos digitais. Então eu montava o meu resumo baseado nas principais informações e também nas questões que eu ia fazendo. Então, eu utilizava esse tipo de material para montar um resumo digital. E você pode estar fazendo isso. O problema é o seguinte, você só não vai conseguir fazer isso e utilizar essa técnica da melhor maneira possível se efetivamente você estiver num pós-edital, aí não tem tempo para fazer resumo, infelizmente, beleza? Mas, pessoal, faça o que você gosta, mas faça de forma inteligente. A gente vai trabalhar várias técnicas aqui para você efetivamente estar colocando em prática no seu estudo da PRF, até porque é um concurso que a gente está pensando em um estudo de longo prazo, em um estudo para final de 2023 ou 2024. Então dá sim para você aprender a estudar e colocar isso em prática ao longo deste próximo ano, beleza? Galera, quem já está assistindo aí o nosso evento, vou falar para vocês deixarem o seu like, se inscrever aqui no canal e, claro, eu tô de olho aqui no chat, vocês tendo alguma dúvida no nosso ao vivo aqui, claro, estarei respondendo a cada um de vocês, beleza? E quem tiver uma dúvida depois do nosso evento, pode mandar nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre as técnicas de estudo, sobre PRF, pode mandar também aqui nos comentários que depois a gente responde, tá bom? Então, ok, galera, vamos começar o nosso evento falando aí Concurso PRF 2023, técnicas de estudo eficazes em cada uma das matérias. Então vamos dar uma olhadinha. Me siga aí, galera, nas redes sociais. Temos aí o meu Instagram, @prof.rafaelvale, temos aí o meu YouTube, claro, já se inscreva também no canal, e também o meu WhatsApp, o 61992517370. Se você tiver interesse em estar participando das mentorias para as carreiras policiais, você pode estar enviando uma mensagem no meu direct, no Instagram, ou mesmo no WhatsApp, falando sobre tenho interesse na mentoria para a PRF, professor, como que funciona? Quero aprender a estudar, olha, eu vou estar podendo te ajudar, então você me envia lá que eu te explico como funciona, questão de quanto tempo, questão efetivamente de como é o serviço, de valores, então você pode mandar uma mensagem que eu te respondo, tá bom? Então, galera, é isso aí, me siga aí nas redes sociais. Bom demais, galera! Lembrando, né, que a gente tem uma condição bem interessante para o nosso evento de hoje, que é o nosso pacote completo para a Polícia Rodoviária Federal com 20% de desconto. Temos aí o nosso cupom, que a galera inclusive já mandou aqui no chat, ó, PRF20, para você garantir 20% off no pacote da PRF. Instituição, inclusive, este concurso específico da PRF, tivemos aí o nosso primeiro colocado, né? O grande Elton, que estudou com direção e se tornou primeiro colocado em um concurso com mais de 300 mil inscritos. Então, pessoal, o próximo Elton pode ser exatamente você que está assistindo o nosso vídeo, beleza? Então, beleza, galera, vamos ver aí basicamente um resumão sobre o concurso da PRF. Bom, status. Concurso está previsto. A instituição já, inclusive, já falou que gostaria que
fossem criados mais 5 mil cargos, mas isso daí ainda não andou, tá, pessoal? Então, já a instituição falou, ó, a gente gostaria que o efetivo da PRF, ao invés de 12, 13 mil, fosse ali perto de 18 mil. Então, já houve a manifestação da PRF nesse sentido para o Ministério. Então, vamos aguardar, vamos ver se no decorrer desse 2023 existe realmente a criação desses cargos, né? Vai demandar realmente um projeto de lei, etc. Mas essas coisas a gente sabe que, por vontade política, caminha muito rápido, eventualmente, beleza? Então, ok. Então, está previsto nesse sentido, mas acredito que venha lá para 2024, na minha opinião. Acho que não veio 2023. Não tivemos nenhuma informação do governo Lula sobre a PRF até o momento, beleza? Banca, não temos, pessoal. Pode ir estudando para qualquer banca, isso não é importantíssimo agora você focar em uma banca só. É mais interessante que você foque no conteúdo para você ir aprendendo, mas pode fazer exercício de qualquer das bancas. Pode ser o Sebrasp, mesmo que já é comum o Sebrasp fazer as provas da PF, da PRF, mas pode ser que a gente tenha uma outra banca também para organizar esse próximo certame, beleza? Nível superior, pessoal. Então não cabe sequencial nesse caso, somente realmente a questão do diploma de graduação de nível superior. Bacharel, licenciatura e o tecnólogo. Essas três possibilidades. Sequencial não é aceito na PRF, beleza? Vagas, pessoal, a definir a gente não sabe ainda, só tem essa manifestação da PRF que ela quer criar mais 5 mil cargos. Lembrando que o efetivo da PRF já está ali no limite realmente de policiais, com em torno de 12 a 13 mil, beleza? Cargo policial rodoviário federal, remuneração inicial em torno de 10 mil reais, beleza? Vamos dar uma olhada no último concurso, galera? Olha só, resumão do último concurso. Foi lá em 2021, prova acabou ocorrendo ali 9/5 de 2021, as vagas, 500 vagas, né, mas acabou chamando, foi muita gente, até os excedentes foram chamados, né, com a canetada do presidente, e a banca foi a Sebrasp, com 120 questões do modelo certo e errado, uma errada anulando uma certa. Houve discursiva? Sim, houve discursiva, e a escolaridade é essa e o salário é esse, a gente já falou sobre isso. Ok, galera, quais são os requisitos para você se tornar um policial rodoviário federal? Então temos aí somente idade mínima, não há idade máxima. Houve, inclusive, um documento da PRF que acabou sendo divulgado, uma minuta de proposta, né, de reestruturação da carreira, lá transformando o cargo para oficial, né, oficial policial, rodoviário federal. Houve aí também esse documento, essa minuta desse projeto, falando sobre uma idade máxima de 35 anos para ingresso na instituição. Isso não foi para frente. E a PRF, inclusive, já desmentiu a questão da idade, era somente uma questão de estudos que eles estavam fazendo, aquilo não vai para frente de acordo com a PRF. Sobre essa reestruturação do cargo, será que vai para frente? Pessoal, por enquanto a gente não tem nem o que falar. Eu, Rafael, acredito que não vá para frente isso, pelo menos nesses próximos anos, essa reestruturação com mudança de nomenclatura, idade, limite de entrada. Então, acho que vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso e acreditar que a idade mínima será a única coisa exigida, ou seja, 18 anos. E além disso, né, a questão da graduação, né, pessoal, você tem que ter o nível superior completo, ou seja, tecnólogo, bacharel ou efetivamente o licenciatura, beleza? Reconhecido pelo MEC, e a carteira de habilitação tipo B ou superior, ou seja, dirigir carros, né, pelo menos, ou superiores, beleza? Então a gente já sabe os requisitos básicos e vamos aí efetivamente entrar agora, dar uma mergulhada na parte de conteúdo para a gente entender algumas técnicas para como a gente vai estudar. Então vamos dar uma olhada na última prova? Vamos lá! Bom, foram 120 questões e tivemos a divisão em blocos. Tivemos bloco 1 com 55 questões, bloco 2 com 30, bloco 3 com 35 questões. As questões foram no modelo certo e errado, beleza? Ok. Pessoal, olha esse conteúdo programático. Tivemos aí de língua portuguesa 18 questões e legislação de trânsito 30 questões. Eu gostaria que vocês olhassem com carinho este conteúdo programático, porque nesse conteúdo programático, a gente consegue perceber claramente a relevância principal dessas duas disciplinas na prova da PRF. Inclusive, língua portuguesa teve uma nuance muito curiosa, né? Que foi justamente a cobrança mais exacerbada do manual da Presidência da República, da correspondência oficial da Presidência da República. Então caíram muitas normas ali no que tange a questão de ofício, memorando, vocativo. Então, pessoal, cuidado. Língua portuguesa, você pode somar muitos pontos ali nesse trecho de língua portuguesa, que é muito fácil e a galera às vezes deixa de lado e acaba perdendo pontos. E na PRF foram muitas questões deste tópico em língua
língua portuguesa. Então, se a galera tivesse ido bem aí, teria certamente ficado ali um pouco mais próximo de ser nomeado, beleza? E no que tange a legislação de trânsito, foram 30 questões, mas foram 5 questões do CTB e 25 questões de resolução do CONTRAN. O que eu gostaria de deixar claro para vocês, boa parte das resoluções do CONTRAN cobradas na última prova já não estão mais válidas, já houve muitas atualizações ali em cima. Então, cuidado. Lembrando que o curso do Direção aqui, que você tem o desconto de 20% hoje com o cupom PRF20, você pode sim receber um curso atualizado. O professor Júlio Ponte, especialista em legislação de trânsito, nosso grande professor, inclusive já foi aprovado na PRF, hoje em dia policial legislativo no Senado Federal, ele mesmo já falou que vai começar a atualização desse curso a partir de dezembro. Então, curso atualizado em 2023 com as resoluções novas do CONTRAN, tá bom, pessoal? Então é importantíssimo que você estude aqui no Direção, porque você vai brigar pelas primeiras colocações do seu certame, assim como o grande Elton, que ficou em primeiro lugar, nosso aluno aqui do Direção, beleza? Ok, galera, tô de olho aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui o que a galera tá falando, ó. Já temos aí o nosso grande Nelson Albuquerque, grande Rafael, boa noite, tamo junto, Nelson, vambora, vamos pra cima aí, PRF. Rodrigo Luz dos Santos, boa noite, tamo junto, Rodrigo, boa noite, e boa noite a todos vocês que já estão acompanhando aqui o nosso evento ao vivo para a PRF Técnica de Estudos Eficazes. Então vamos embora, galera. Então já trouxe para vocês aqui essas informações específicas dessas principais disciplinas, tá, pessoal? Legislação de trânsito e língua portuguesa. Eu acho que esses dois trechos aí foram trechos importantes para você já colocar na sua cabeça. Pô, não vou estudar todas as resoluções do CONTRAN agora, por quê? Porque boa parte delas já ficaram fora de atualização. Então, espera um pouquinho, vai estudando as outras disciplinas. Vamos criar ali uma base boa nas outras, beleza? Ok, galera. Então, tivemos essa divisão aí das matérias de direito, não foi um bloco muito extenso, esse bloco 3, né? Se você for pensar de disciplina por disciplina, mas como um todo, no caso, ela acaba sendo um bloco importante também, tá, pessoal? Então, não dá para negligenciar nenhuma disciplina, todas elas são importantes na sua prova. Se a gente for verificar um quantitativo em percentual, né, verificar em percentuais aqui as disciplinas, a gente percebe claramente a relevância dessas duas, legislação de trânsito e língua portuguesa, beleza? Então, você vê claramente que existe sim essa grande relevância nas duas. Tirando elas duas, pessoal, basicamente todas as outras disciplinas, elas foram divididas na última prova com um quantitativo de questões bem similar, então variando percentuais ali de 4 a 6 a 7% no máximo, tá, pessoal? Então, a prova da PRF, ela não tem muito como você dar uma preferência para algumas disciplinas, somente legislação de trânsito e português que tem esse destaque maior, beleza? Então, esse slide aqui eu já até adiantei para vocês, né, que foi algo inédito, a cobrança de 5 questões de CTB apenas e 25 de resolução do CONTRAN. Acredito que na próxima prova venha uma cobrança um pouco maior de CTB, tá? Foi realmente muito pouco e surpreendeu a galera. Bom, vamos conferir agora, exatamente a gente entrando mais... para a gente falar um pouquinho mais sobre as técnicas de estudo, vamos entrar agora efetivamente em cada uma delas, vamos conhecer essas técnicas e aí a gente vai adaptando elas em cada uma das disciplinas, eu falando basicamente, olha, essa disciplina eu acho que vale mais a pena essa, eu acho que essa daqui dá para você aprender isso, então vamos verificar aí o que é melhor para você. Vamos lá, e você pode mandar no chat aqui que a gente vai trocando uma ideia também, efetivamente, professor, digamos assim, professor, eu tô fazendo tal coisa, tô fazendo um resumo disso daqui, eu tô fazendo isso daqui. Pode mandar no chat que eu analiso aí e falo com você o que eu acho que tá melhor para você, tá bom? Então, ok, galera. Para obter um bom desempenho nos estudos para concurso público, é fundamental que você saiba fazer uma boa gestão de tempo. Isso aqui é um dos pilares, né, pessoal? Das coisas principais, primordiais para o concurseiro saber é fazer uma boa gestão de tempo. Então, sempre está na balança. O conteúdo que você precisa, aquele conteúdo volumoso e o seu tempo disponível. Porque muita gente às vezes está, poxa, eu trabalho 8 horas por dia, quanto tempo me sobra? Será que eu já chego cansado em casa? Como que eu poderia estar estudando? Pô, será que seria interessante eu acordar 1h30 mais cedo para já cumprir um pedaço da minha meta aqui e estudar quando eu acabei de acordar, no momento que eu estou mais desperto do que quando eu já estou cansado à noite? Então, a gestão de tempo é algo sempre muito importante, pessoal. Então, verificar a quantidade de conteúdo que você tem para estudar e o tempo até a prova e o tempo que você tem disponível. Sempre tem que estar isso aí na sua balança, beleza?
Então, existem diferentes métodos que podem te ajudar a aproveitar melhor as horas do seu dia e contribuir para a absorção dos conteúdos que você está estudando. Vamos conferir agora, a seguir, algumas técnicas de estudo que você pode implementar na sua rotina e melhorar a sua produtividade. Inclusive, pessoal, faço até um convite para que vocês deem uma olhada no meu YouTube, tá? Prof. Rafael Vale, deem uma olhada no meu YouTube. Eu tenho vários vídeos falando sobre produtividade, sobre gestão de tempo. Sempre estou trabalhando também esses conceitos no meu YouTube. Então, pessoal, dá uma olhadinha aí que vocês vão achar. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem lá no direct, no meu WhatsApp, perguntando, professor, qual que é aquele vídeo que você falou lá no vídeo da PRF, qual que é aquele e tal. Eu mando o link para vocês, tá, pessoal? Isso é muito interessante. Você precisa saber gerir o seu tempo e melhorar a sua produtividade, tá? Então, ok, galera, vamos continuar falando agora sobre as técnicas de estudo que a gente tem disponível. Professor, só tem essas 7? Não, inclusive tem algumas a mais que a gente pode até falar. Por exemplo, a gente vai focar um pouquinho nessas 4 técnicas que estão negritadas aí, mas eu vou falar de algumas outras também, por exemplo, o caderno de erros. Mas eu quero trabalhar sobre essas 4 aí, o método Pomodoro, a pirâmide de Glasser, os flashcards e o estudo mnemônico. Por quê? Porque esse tipo dessas técnicas aí, elas são um pouco mais complexas, né? A galera não tem, às vezes, tanto acesso, não tem tanta familiaridade. Principalmente a pirâmide de Glasser, é interessante você compreender ela, tá? E aí você vai adaptando ao seu estudo, ok? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a técnica do método Pomodoro, pessoal, Pomodoro. O que é o Pomodoro? Já viram aquela maçãzinha, né? A questão de você gerir o tempo do seu estudo para otimizar a sua produtividade, manter a sua atenção em nível máximo? É justamente essa técnica do Pomodoro. Então vamos dar uma olhadinha como que ela funciona. Bom, basicamente o Pomodoro consiste em um ciclo de 2 horas. A cada 25 minutos sem interrupções dedicados a uma tarefa, você deve fazer uma pausa de 5 minutos. Ao final do ciclo de 2 horas, você deve fazer uma pausa maior de 30 minutos depois de começar um novo Pomodoro. Durante o seu tempo de descanso, é importante que desligue um pouco a sua mente. Use os intervalos para ir ao banheiro, tomar água, fazer alguma coisa. Essas pausas são essenciais para que o seu cérebro absorva melhor os conteúdos que você está estudando. Assim, você volta mais focado ou focada para cada novo ciclo. O que eu gostaria de trazer para vocês sobre a técnica do Pomodoro, pessoal? Tem essa regra geral aqui, como a gente falou, 2 horas de estudo ali, você vai estudando de 25 em 25 minutos, estudou 25 minutos, descansou 5, estudou 25, descansou 5. Mas você precisa sempre fazer desse jeito, aí depois de 2 horas você descansa um pouquinho mais, 30 minutos e volta a estudar mais o outro Pomodoro, de 25 e 5, 25 e 5. Calma, a gente pode adaptar isso à sua rotina. Por exemplo, Rafael, quando eu estava estudando, eu descobri que eu não conseguia me manter concentrado, totalmente focado na disciplina, mais do que 30 minutos. Quando eu chegava em torno de 30 minutos, eu não precisava nem marcar no relógio do celular, porque eu já sabia que estava dando em torno de 30 minutos e eu já estava ficando cansado. Então, quando eu comecei a aplicar o Pomodoro, eu fazia o seguinte, eu colocava para o relógio dar um apito ali em 25 minutos, mas normalmente quando estava chegando perto desse período, eu já sabia que estava chegando porque eu começava a ficar meio disperso. Então, o Pomodoro foi muito bom para mim. Tem pessoas que elas fazem diferente. Elas conseguem manter o nível de concentração ainda mais tempo. Não quer dizer que isso vai ser mais efetivo ou não. Por exemplo, uma pessoa que consegue ficar concentrada mais tempo ali, só lendo o PDF, assistindo a aula, mas concentrado mesmo, estudando mesmo, de fato, focado, não viajando na maionese ali, tá? Tem pessoas que conseguem ficar ali até 1 hora. Então, o que faria no Pomodoro se você é esse tipo de pessoa? Ao invés de ficar 25 minutos e descansar 5, e depois 25, depois descansar 5, você pode fazer diferente. Você foca 50 minutos e descansa 10. Não tem problema algum isso. E no final das contas você vai render a mesma coisa. Então não precisa ficar se esforçando ao máximo ali para ficar 1 hora, 2 horas estudando, tá, pessoal? Se você consegue manter esse tipo de concentração, adote a técnica do Pomodoro, que ela é eficaz e vale muito a pena. Ela já é realmente extremamente divulgada mundo afora como uma excelente técnica de estudo. Eu mesmo, o que eu fazia? Quando estava chegando nos 25 minutos ali, o que eu fazia? Eu não simplesmente no meio do tópico ali teórico, eu parava e falava assim, não, agora eu vou levantar, vou beber uma água. Não, eu fazia o seguinte, ó, apitou aqui com 25 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou finalizar aquele tópico teórico ali, por exemplo, até chegar em tal capítulo, até chegar ali numa parte ali, vou finalizar ali, e aí eu levanto e vou lá. Então eu não levava ele totalmente à risca. Deu 25, opa, já vou levantar e vou ir embora. Não faço isso, tá, pessoal? Não é igual
psicólogo, né? Que acabou o tempo, ó, um grande abraço e até mais. Não, não é assim, pessoal. Então, deu um tempinho ali, você olhou, finalizou seu tópico, vai lá tomar uma água, vai lá brincar com seu cachorro, vai falar com sua mãe, com seu pai, vai ligar pra namorada, vai mexer um pouquinho no Instagram, não tem problema. Por exemplo, eu nunca deletei minhas redes sociais na época que eu estudava. Eu ia ali, mexia um pouco nas redes sociais, largava o celular pra lá, voltava 5 minutos depois. Eu fazia de 25 minutos de estudo focado e 5 minutos de descanso, tá? E não usava ele à risca pra acabou, já vou embora. Não, finalizava o tópico ali e aí eu tirava meus 5 minutos de descanso. Se o tópico era muito extenso, eu conseguia me concentrar mais um tempo ali para acabar, se eu via que eu conseguia concentrar mais tempo ali, eu às vezes finalizava aquele tópico, às vezes com 45 minutos, e aí eu tirava ali 10 minutinhos para descansar, tá? É interessante que você faça sim essa gestão de tempo, que você tenha técnicas para utilizar, para você sempre se manter disciplinado, se manter na risca ali, para você não se auto-sabotar. Isso é interessante que você coloque na sua cabeça. Lembrando que você pode adotar outros modelos de Pomodoro, 45 minutos, e aí descansa 15. Vai adaptando e veja como o seu corpo, a sua concentração vai respondendo a esses estímulos, e aí você vai chegar efetivamente ali num ponto comum, num ponto que você vai falar assim, não, é desse jeito que eu tenho que fazer, e aí você mantém, beleza? Inclusive, quando a gente vai falar sobre sono, por exemplo, sono, poxa, você precisa dormir quantas horas? Todo mundo fala, não, tem que dormir pelo menos 8 horas por dia. Eu, Rafael, não consigo dormir 8 horas por dia. É muito para mim. Eu durmo entre 4 e meia a 6 horas. 4 e meia eu fico meio cansado, até fico, né? Às vezes eu tenho que dar um cochilinho ali durante o dia ali para dar um upgrade, né? Chama o Power Nap, eu fazia muito isso com a época que eu estudava para concurso. Eu chegava, almoçava e dava um cochilinho ali de 20 a 30 minutos no máximo. Era de 20 a 30 minutos no máximo, só para dar aquele upgrade, dar uma energizada e voltar para o estudo, né? E eu sou desse jeito, eu durmo desse jeito. Tem pessoas que conseguem, que precisam, na verdade, dormir mais, dormir 8 horas. Tem pessoas que precisam dormir 10 horas. Então, cada um vai responder diferente a determinada situação de acordo ali com a sua questão fisiológica mesmo, com o seu DNA, então cada um é de uma forma. Então verifique aí, vá se testando, que no longo prazo vai surtir efeito, beleza? Então já entendemos aí como funciona o Pomodoro. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Galera, já tem uma galera aqui ao vivo conosco, né? Se vocês quiserem estar mandando mensagem no chat aí, pode mandar suas dúvidas sobre como está estudando, se tem alguma coisa, a ideia é que seja um evento interativo mesmo, pode mandar que eu vou respondendo a todos vocês, tá bom? Então, ok, galera, vamos continuar aqui. Já acho que já ficou bem tranquilo de entender a questão do Pomodoro. Eu quero entrar agora com vocês para a pirâmide de Glasser. Então, vamos lá. A pirâmide de Glasser, pessoal, é uma técnica desenvolvida pelo psiquiatra e pesquisador do comportamento humano e educação William Glasser. Nessa pirâmide, Glasser mostra quanto nosso cérebro é capaz de absorver dependendo do método de aprendizado escolhido. Mas a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça, pessoal. Nem sempre a gente consegue adotar a melhor maneira de você estar estudando. Você vai entender isso agora. Você pode utilizar a pirâmide de Glasser para organizar a sua rotina de estudos. Ela é excelente para quem quer estudar sozinho. Então vamos lá, pessoal. A ideia melhor é que você aprendesse da melhor maneira possível, ou seja, conseguir reter o conteúdo de forma mais presente. Ou seja, vamos chegar ali na base da pirâmide, né, pessoal? Então vamos lá. Bom, vamos começar pela base da pirâmide ali. 90% do que a gente diz e faz, fazendo uma apresentação dramática, simulando uma experiência real, fazendo algo realmente, ou seja, um estudo ativo, ou seja, fazendo, perceba ali à direita, tá? 70%, pessoal, do que a gente diz. Então, a base, a melhor maneira de você estar aprendendo é dizer e fazer, ou seja, um estudo ativo. Bom, 70% do que a gente diz, participando de uma discussão, dando uma palestra, ou seja, por exemplo, ensinando, falando, isso vai se tornando o quê? Você está recebendo, participando, também é um estudo ativo, ou seja, tem uma boa atuação, uma boa compreensão e vai fixar melhor na sua cabeça. 50%, pessoal, do que a gente ouve e vê, ou seja, você assistindo um filme, ou a gente pode fazer um paralelo falando sobre uma videoaula, vendo uma exposição, uma videoaula, vendo uma demonstração, ou seja, recebendo visualmente. É o que a gente está fazendo aqui agora, né? Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão assistindo a minha apresentação, vocês estão vendo eu falar e vocês estão tentando absorver. Só que se vocês estivessem falando, tivessem dado uma lida e vocês estivessem falando aqui, esse estudo ativo, vocês estariam
compreendendo melhor. Por exemplo, antes de eu ministrar este evento aqui, eu não simplesmente cheguei aqui do nada e vim ministrar o evento. Eu dei uma estudada, eu li de novo. Embora eu já conhecesse essas técnicas aqui, de já ter estudado de forma pretérita, quando eu estava montando a minha apresentação, era uma forma de estudos. Quando eu montei os slides aqui, eu estava relendo aquilo ali. Peguei a pirâmidezinha, li ela novamente. Então, essa forma de eu estar montando meu material, eu estar passando esse conteúdo para vocês, é uma forma de estudo mais ativo. Então, se eu fizesse isso aqui mais de forma repetitiva, eu ia decorar tudo que eu estou falando para vocês. Eu mesmo, como professor de atualidades, conhecimento sobre Distrito Federal, né, geopolítica, como tem na PRF, quanto mais aula eu dou, mais eu me especializo no tema, se torna praticamente ali algo corriqueiro para mim. Você já viu o professor de cursinho? Se você for numa aula dele um ano depois você vai na aula dele, você vai ver que ele fala praticamente as mesmas coisas, que se torna algo repetitivo para ele, e ele já decorou os artigos da Constituição. Por quê? Porque ele está falando e fica muito mais fácil de você estar decorando. Mas nem sempre você tem o tempo. Como é que você vai ficar fazendo esse método para todas as matérias? Muito complicado você ter essa técnica totalmente ativa de estar falando, por exemplo, e estar estudando para concurso. Então a gente tem que alinhar exatamente ali o que a gente pode adotar para cada uma das disciplinas. E você tem que decidir isso por você também, claro. E óbvio, se for possível você adotar métodos que nas disciplinas que você vai somar mais pontos, por exemplo, língua portuguesa, e na parte de legislação de trânsito, métodos que você vai fazer a sua nota chegar ali quase no máximo, seria o ideal, porque você vai somar mais pontos, beleza? Então, ok. 50%, pessoal, do que a gente ouve e vê assistindo um filme, né, que é a parte da videoaula. Se a gente já viu, que é recebendo visualmente um estudo passivo. Bom, 30%, pessoal, do que a gente vê, ou seja, vendo imagens. 20% do que a gente ouve, ouvindo palavras. Por exemplo, uma audioaula. É a melhor forma de você estar exatamente estudando uma audioaula? Não é a melhor forma. Mas você só tem um 20% de retenção, tem outras muito mais eficazes. Mas a audioaula é algo a ser descartado de forma alguma. Por exemplo, quando eu ia à academia, porque eu queria manter uma forma de atividade física, até para não ficar só bitolado, focado ali em só estudar, o que eu fazia? Na academia, ó, botava o fonezinho, ao invés de estar escutando uma música, uma coisa assim, botava o fonezinho e ia estudar uma matéria que fosse mais tranquila. Por exemplo, própria geopolítica na PRF. É uma matéria que dá para você estudar com a audioaula, que você vai escutando conteúdo, o professor vai falando sobre aqueles temas mais relevantes na geopolítica mundial, no Brasil, e você vai aprendendo de forma mais tranquila. Agora, como é que você vai escutar uma audioaula de raciocínio lógico e malhando ao mesmo tempo? Qual vai ser a retenção? Não dá nem os 20%, que você não consegue acompanhar. Então, tem que adotar uma técnica ali para cada coisa. Para alguns assuntos dá para você adotar outras técnicas, beleza? E 10% do que a gente lê. Então, ler em tese não seria uma das melhores técnicas de retenção de conteúdo ao longo do tempo. Você esquece mais fácil. Ou seja, uma videoaula seria uma técnica mais efetiva de você guardar aquilo que você está, mesmo no estudo passivo, você guardar aquele conhecimento que o professor está te falando. Às vezes, o professor ele repete tantas coisas na sua cabeça, às vezes algumas palavras, um mnemônico, que você, na hora da prova, você escuta até a voz do professor, né? Parece que está escutando a voz dele e você relembra aquilo ali por conta desse tipo de estímulo. É justamente essa retenção que você teve. Já lendo, não é tão fácil. É por isso que por exemplo, o direção, ele coloca dentro do material ali, não um material teórico pesado, como se fosse um livro, mas dentro do PDF, é como se o professor estivesse falando com você, é como se o professor estivesse te contando a matéria, e não simplesmente um conteúdo totalmente teórico, tópicos, com textos, mas como se o professor estivesse falando com você. Fala, galera, aqui agora a gente vai falar sobre a pirâmide de Glasgow e não sei o que, e blá blá, vai falar sobre a pirâmide não sei o que, a gente vai fazer, entendeu? Então, é o professor falando com você no PDF. Então, na própria leitura, o direção ele tenta chegar nesse tipo de conteúdo para vocês, beleza? Então, pessoal, a pirâmide de Glasser, ela traz para vocês a ideia de que é melhor fazer para você reter melhor esse conteúdo, tá? Ó, dando uma olhada aqui no nosso chat, ó, o grande Milton Ferreira tá falando aqui, ó, que a meta dele é fazer 100 questões por dia.
Toma só cuidado, ô Milton. Eu não sei exatamente como que está seu nível ali de estudos, mas tem muita gente que procura, às vezes, as mentorias para as carreiras policiais, falando assim, professor, eu já fiz 30 mil questões no Q concurso, já fiz 20 mil questões no Q concurso. Isso quer dizer que você vai passar na prova? Não quer dizer. Se você não tem o conteúdo teórico, é muito difícil, é muito temeroso você pegar e ficar estudando só por questões. Não estou dizendo que é seu caso, estou usando só como exemplo, tá, Milton? Porque tem pessoas que às vezes buscavam a mentoria do direção aqui comigo e chegavam, quando ia fazer um simulado, estavam tirando ali uma nota bem abaixo da média, e aí a gente tinha que falar assim, olha, você precisa pegar a base teórica, não adianta fazer um estudo reverso, só por questões de tudo. Efetivamente, pessoal, o estudo reverso ele é aplicável sim, mas ele é aplicável em determinadas circunstâncias. Não sempre. Eu, Rafael, por exemplo, eu não recomendo o estudo reverso para tudo, tá? Por exemplo, como você vai aprender língua portuguesa inteira por estudo reverso? Não é tão simples assim, tá? Pode ser que em alguns vídeos na internet alguém fale que é, mas não é tão simples na prática disso acontecer, tá? Então tome cuidado, veja aí o que faz sentido, principalmente você focando nos seus percentuais ali de acerto. Pô, você está vendo que você está acertando muito? Ótimo. Você está vendo que seu percentual de acerto está meio estagnado, não está evoluindo? Cuidado, retorne ali na parte teórica, consiga absorver melhor aquele conteúdo, utilizando, por exemplo, as técnicas que a gente está aprendendo aqui na pirâmide de Glasser, tá? E aí, aplica na sua rotina, aplica em cada uma das disciplinas, beleza? Então, ok, galera. A gente já percebeu que o estudo ativo é a forma mais fácil de você estar absorvendo conteúdo, mas a gente sabe que nem sempre ele é possível você estar fazendo. Como é que você vai aprender todas as matérias no nível de especialista e vai efetivamente estar dando aula de todas as matérias? Você já viu um professor que ele dá aula de todas as matérias? O cara é professor de penal, de língua portuguesa, de língua estrangeira, de geopolítica. Não dá, pessoal. De legislação de trânsito, tudo ao mesmo tempo. Não dá. Você não consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, e você mesmo está estudando para concurso não consegue. Então, dependendo da matéria, por exemplo, se você tivesse que dar aula de alguma disciplina para a prova da PRF, quais seriam as disciplinas? Língua portuguesa e legislação de trânsito. Seriam duas boas disciplinas para você evoluir muito seu conteúdo no nível ali de retenção de conteúdo máximo, né? Então, se você conseguir chegar nesse nível, ótimo para a sua prova, beleza? Ok, galera. Flashcards. Flashcards tem sido uma tendência, né, no mundo dos concursos. A galera tem cada vez falado mais sobre flashcards, principalmente a utilização ali de alguns aplicativos, como por exemplo o próprio Anki, que ele é um aplicativo aí já muito conhecido, né, onde você cadastra ali as questõezinhas e ele inclusive mistura as questões e tal. Como que você deve pensar na utilização do flashcard? Você pode utilizar ele até manualmente. Eu acho que da parte digital fica mais fácil, tá, pessoal? Eu sempre sou um cara pró-digital. Eu acho que as coisas que você faz manualmente te dão muito mais trabalho. Então, se você conseguir fazer digitalmente, na minha visão, é melhor. Então, vamos lá. Na técnica dos flashcards, você deve criar fichas com perguntas e respostas simples e diretas sobre determinados temas. Inclusive, essas fichas são excelentes, pessoal, para você estar decorando coisas, por exemplo, legislações, coisas que são de difíceis formas de decorar mesmo na legislação, por exemplo, competências. Competências do que é competência da União, o que é competência do Estado, o que é competência do Congresso, o que é a competência, por exemplo, do Poder Executivo. Então, a gente tem que verificar essas situações e cai na prova, né, pessoal? Cai letra de lei, por exemplo, ali na própria legislação de trânsito na PRF. É um exemplo muito clássico. Se eu tivesse que falar para você qual a melhor técnica para decorar a legislação de trânsito, eu falaria. Óbvio, claro, você tem que fazer o estudo teórico, né, da disciplina e tal, verificar o que é mais importante e depois disso, a forma de você decorar, na minha visão, flashcard. Você revisando aquilo ali de forma completa e intensa, você vai acabar decorando aqueles textos, porque é realmente muita letra de lei para decorar e muitas coisas parecidas e muitas coisinhas, muitas nuances. Então é necessário você adotar uma técnica assim como a do flashcard. Pode ser outra técnica? Pode. No caso de legislação de trânsito, eu recomendo o flashcard para você, beleza? Eu acho que é a parte mais fácil. Professor, eu posso adquirir, por exemplo, um flashcard ou devo fazer o meu? Se possível, era interessante você fazer o seu. E você tem tempo para isso. Por que eu digo isso?
Porque se você for voltar aqui e pensar na pirâmide de Glasser, você vai perceber que a forma de melhor retenção é justamente você estar produzindo as coisas, né? Você, em 90% ali, você diz e faz. Então, é um estudo efetivamente fazendo. Então, você mesmo vai fazer e você vai se testar ao longo do tempo. Então, na melhor forma possível é o quê? Você se testar. Então, fica feita a minha recomendação para a legislação de trânsito, beleza? Então, continuando aqui, pessoal. Essa técnica facilita a memorização de fórmulas e conceitos. Você pode utilizar para revisar os conteúdos estudados. Você pega um cartão de uma pilha aleatoriamente, isso aqui serve também de forma digital, tá, pessoal? E lê a pergunta que está de um lado dele. Depois tenta responder a pergunta em voz alta ou mentalmente. E confere no verso do cartão se acertou a resposta. Eu prefiro digital, mas dá para fazer também manual, como tá aí. Você pode colocar os cartões cujas respostas acertou em uma pilha e os que errou em outra. Depois volta e pega os cartões aleatórios na pilha dos que errou até acabar com essa pilha. Então, pessoal, essa é de forma mais manual, mas se a gente pensar de forma digital, é basicamente o que ocorre no aplicativo Anki, por exemplo, né? Que vai, inclusive, gerando métricas ali de quantas vezes você errou aquele cartão. Então, você consegue pegar e falar assim, ó, eu vou ficar revisando esse card aqui, esse flashcard, até efetivamente eu decorar isso daqui, porque é o card que eu sempre estou errando. Errei 3 vezes nessa revisão, então vou reler ele várias vezes. Então, ele é bom nesse sentido também, porque vai criando um nível de dificuldade. Então, recomendo demais para a legislação de trânsito, para raciocínio lógico também, eu acho que é uma boa disciplina para você estar estudando assim, e para a parte de direito, pensando principalmente nos artigos onde cobra ali uma competência ou coisas que você precisa decorar muito ali, uma letra de lei. Então eu acho o flashcard uma forma de estudo muito interessante para a PRF nesse sentido, e eu trouxe ele de forma mais específica para a PRF, porque eu acho que é justamente por ter a legislação de trânsito algo de grande relevância, eu acho que o flashcard ele é muito importante nesse caso para esse concurso, beleza? E estudo do mnemônico, pessoal, eu trouxe o estudo do mnemônico porque ele é um estudo que facilita muito, inclusive até na parte de língua portuguesa para você decorar algumas coisas. Por exemplo, na parte de língua portuguesa, pessoal, você pode estudar o mnemônico como assim, o tome no copo. Tome no copo, que é isso? É você utilizar as primeiras palavras de cada uma das palavras ali para você decorar as conjunções adversativas. Então, todavia, mas, entretanto, no entanto, contudo, porém. Então, pessoal, a forma de estudar por mnemônicos é muito interessante porque você decora algumas coisas por meio dele. Então, você relembra e vai, como é que é mesmo? O CO do copo era o quê? Ah, era contudo. Aí você lembra na hora da prova. Ah, não, isso aqui é adversativa mesmo, né? Isso aqui não é uma conjuntiva, por exemplo. Então, você consegue ir estabelecendo essas relações para você acertar na hora da prova. É uma boa forma de decorar algumas coisas que ficam difíceis de entrar na sua cabeça. Em língua portuguesa, em alguns trechos da disciplina, você pode adotar também um mnemônico. Na minha visão, uma das melhores formas de você estar estudando língua portuguesa é estudando bastante a base teórica, fazendo muitos exercícios ao longo do estudo teórico e depois fazer muitas questões de concurso praticamente todos os dias. Se eu tivesse que te recomendar uma coisa, estudaria todos os dias língua portuguesa. Cria uma base de estudos bacana, uma base top de língua portuguesa, e aí depois você vai fazendo todos os dias questões, principalmente se for possível você fazer ali pelo menos de segunda a sexta, pessoal. Faz uma prova de língua portuguesa por dia que vai dar certo, mas pega essa base teórica antes para você não desestimular. E o estudo por mnemônica era bom. Eu lembro que eu estudava nesse quarto aqui que eu tô hoje em dia, nesse estúdio, né? Mas isso era um quarto antigamente. Eu estudava aqui. Pessoal, nessa parede aqui que vocês estão vendo aqui atrás, eu colocava vários papéis como se fosse um post-it, mas eu imprimia na folha 4 mesmo, que eu achava mais fácil. Então eu pregava a folha 4 com várias conjunções e eu ia riscando e fazendo mnemônico, como por exemplo, esse exemplo aqui, ó, tome no copo, para você decorar. Então o mnemônico é muito bom. Inclusive, nas minhas aulas, por exemplo, eu sou professor de conhecimento sobre o Distrito Federal, a parte de geografia e tal, tem a parte das bacias hidrográficas do Distrito Federal. Isso não cai na PRF, mas só um exemplo. Eu inventei um mnemônico para ensinar para os alunos os nomes das bacias. São 7 bacias, pessoal. Como que eu não ia fazer isso? Eu tinha que passar esse mnemônico, porque eu sei que é difícil você estar decorando. Então, é interessante você fazer alguns mnemônicos. Eu, inclusive, fazia os mnemônicos bem doidos ali em direito constitucional e tal, mas me ajudava bastante para decorar as competências. Por exemplo, competência concorrente.
Putefo. Putefo era o meu mnemônico, tinha lá as competências concorrentes. O que não fosse, o que estivesse no Putefo ali, era provavelmente privativo. Então, pessoal, dá pra gente ir estabelecendo algumas referências assim, facilita muito na hora de fazer a prova, porque tem muita coisa que nem faz tanto sentido às vezes pra você, né? Mas por meio do mnemônico fica fácil de você acertar, que o objetivo não é saber tudo, mas acertar as questões, beleza? Esse é o nosso objetivo. Então, temos aí também a parte dos mnemônicos, né? Então, mais uma técnica interessante, você pode aplicar em língua portuguesa e na parte de legislação também, tá bom? Então, ok, pessoal, voltando aqui um pouquinho, a gente já falou de mnemônico, falamos de flashcards, falamos de pirâmide de Glasser e de método Pomodoro, tá? Tem os mapas mentais, que isso aí, acho que todo mundo já conhece os mapas mentais, né? Os mapas mentais, eles realmente fazem efetivamente uma referência a você fazer uma ramificação, fazer uma árvore e ir levando conhecimento para você fazer uma boa revisão. E como ele fica bonitinho, fica esquematizado na sua cabeça. Eu, Rafael, não sou um cara que gosto muito de mapa mental, mas ele ajuda muito algumas pessoas, né? Então, para você, eu acho que você deveria testar para verificar efetivamente se para você faz sentido. Para mim, não era uma técnica que era tão efetiva, mas para você pode ser que seja, tá? Então, teste também. O que era uma outra técnica que era muito, muito importante, pessoal, muito importante para mim. Para mim, caderno de erros foi um diferencial na minha aprovação. Então, o que eu fazia para estudar para, por exemplo, PCDF? Eu até fiz o concurso da PRF, mas eu fiz em casa treinando para PCDF. E como que eu estudava, pessoal? Eu estudava o caderno de erros assim, eu errava uma questão na prova, anotava ela num arquivo do Word, o enunciado, né, a assertiva, colocava embaixo o motivo de eu ter errado com as minhas palavras e embaixo eu colocava a resposta, aquela mais importante do que concursos, aquela resposta ali com mais likes ou aquela que fez mais sentido para mim. Se fosse muito grande eu dava uma resumidinha, mas eu colocava com as minhas palavras. Então a minha ideia era o quê? Era transmitir, para fazer um estudo ativo mesmo utilizando o caderno de erros ali. Então, para evitar errar aquilo novamente. Então eu sempre escrevia com as minhas palavras, eu fazia essa força. É muito mais fácil só copiar e colar ali, mas não é estudativo. Então eu fazia questão de fazer esse tipo de estudativo e, claro, revisava sempre esse tipo de caderno de erros. Normalmente eu revisava pelo menos uma vez na semana, ou toda vez que eu colocava uma questão, eu lia algumas questões ali, principalmente focando no tópico. Por exemplo, digamos que direito administrativo, eu errei uma questão de atos administrativos. O que eu fazia? Eu pegava e relia aquelas questões de atos administrativos que eu já tinha errado e colocado no caderno de erros. Então, eu ia fazendo isso e ao longo do tempo, o meu índice de acerto foi só aumentando muito, tá, pessoal? Então, é interessante que vocês façam esse tipo de adaptação, porque eu tenho convicção que ao longo do tempo a nota de vocês só vai escalonando, beleza? Então, temos aí também a questão do caderno de erros, né? Professor, eu faço caderno de erros ou flashcards? Olha, você pode adaptar as técnicas para cada uma das disciplinas. Eu faria o flashcard para a legislação de trânsito. Eu acho que flashcard seria difícil bater ali com o caderno de erros, mas você pode adaptar as duas formas. Por exemplo, a parte de direito constitucional, direito penal, eu já gostaria mais de fazer o caderno de erros, mas você também pode fazer o flashcard que você vai evoluindo também o seu conteúdo. Mas na minha visão, eu acho que o caderno de erros seria mais eficaz para mim. Se você fosse meu mentorando, por exemplo, eu recomendaria dessa forma. Mas todas as técnicas são muito boas e você pode adaptar cada uma delas em cada uma das disciplinas, beleza? Então, ok, galera. Então, a gente já falou sobre muitas coisas, né? A questão do ciclo de estudos, eu acho que ela é muito interessante para você estar colocando algumas matérias ali, coloque de 4 a 6 disciplinas ao mesmo tempo para ir girando. Vencer uma delas, inclua outra. Não estuda só a língua portuguesa, aí quando você finalizar a língua portuguesa, você vai começar a estudar, por exemplo, direito penal. Você estudando só uma disciplina, você acaba sendo muito maçante, você não consegue evoluir seu conteúdo muito rápido. Então, digamos que você tenha 5 horas do seu dia, estuda 3 disciplinas por dia, tá? E aí, no outro dia, você estuda 2 diferentes dessas e mais uma que você já tinha estudado antes. E vai evoluindo o seu estudo dessa forma, tá, pessoal? Então, eu acho que o ciclo de estudos, assim, é muito interessante que você gire essas disciplinas em ciclo para você não estudar somente uma de maneira focada e eterna, né? Porque isso cansa demais, beleza? Então, ok, galera, deixa eu voltar aqui só na matéria da PRF para a gente efetivamente evoluir um pouco mais o nosso estudo. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat que a galera mandou algumas coisas, rapidinho. Vamos lá. Tiago Araújo Oliveira. Vai ter novo concurso para a PRF em 2023, professor?
Tiago, olha só, a gente ainda não tem certeza de quando esse próximo concurso da PRF ele vai ocorrer. Por quê? Não tivemos nenhuma manifestação ainda do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesse sentido. Os cargos da PRF, atualmente, eles estão cheios. A PRF ela está com o seu quantitativo de cargos ocupados, de cargos máximos ocupados. Então, não teria, ou praticamente ocupados, não teria, inclusive a própria PRF já afirmou isso. Então, não teria muito como fazer um concurso agora. Porém, a própria PRF, ela solicitou já ao Ministério da Economia a intenção de que fosse aberta dentro da PRF a criação, na verdade fosse criado mais 5.000 cargos. E claro, isso demanda lei, demanda um estudo prévio, e a PRF já fez essa minuta com esse estudo prévio e enviou para o Ministério. Vai ocorrer quando esse próximo concurso? Galera, a previsão é, na minha visão, tá? Final de 2023, visão muito otimista, tá? Visão mais realista, 2024 para 2025, tá? 2024 eu acho que já tem uma boa chance de vir um próximo concurso com a criação desses cargos e aposentadorias, tá? Agora 2023 acho mais difícil, mas é uma visão otimista, final de 2023. A gente sabe que com a canetada ali algumas coisas mudam e as coisas começam a caminhar mais rápido, tá? Então, Thiago, acho que é mais ou menos nessa ideia aí. Daniel Alves dando boa noite, ó, Daniel Alves, né? Lateral da nossa seleção aqui, a gente tendo esse prestígio no evento, né? Acabou a Copa, né? O Daniel Alves já tá estudando pra PRF. Tamo junto, Daniel. Um abraço aí, boa noite. Tô brincando, cara. Então, beleza, galera. Então, vamos dar uma olhada aqui no conteúdo programático do nosso último concurso da PRF. Então, temos aí língua portuguesa, já falamos de técnicas de estudo para ela. Raciocínio lógico, algumas técnicas de estudo, né? O próprio flashcard é uma técnica interessante ali, raciocínio lógico. Mas o principal é fazer muitas questões, pessoal. Treine muito, tá? Informática, pessoal. Caderno de erros, na minha opinião, seria uma boa técnica para você adaptar ali. Física, acho que a parte de você utilizar o flashcards é uma excelente forma de você decorar conceitos em física, e a gente tem que lembrar que no último concurso da Polícia Rodoviária Federal não caiu fórmula, caiu só conceitos, e é uma ótima forma de você decorar os conceitos em física, é justamente o flashcards, né? Então é excelente aí você está fazendo. Ética e cidadania, pessoal. Basicamente, o próprio estudo teórico com questões, ele normalmente já é suficiente, tá? Utilizando ali também o caderno de erros, sempre que você errar alguma questão. Geopolítica, pessoal. Acompanhe os principais professores dessas matérias nas redes sociais, além de, claro, ter o seu estudo teórico aqui no Direção Concurso, fique ali nas redes sociais, se você ainda tiver, fica de olho ali no que o professor está falando e ele vai te atualizando ao longo do tempo. Por exemplo, eu mesmo sou professor de atualidade, estou sempre falando de geopolítica. Então, acompanhe os professores, além de também, claro, ler o seu curso teórico. Lembrando, sobre curso teórico, temos aí o nosso pacote completo da PRF, né, com descontão para hoje, para o nosso evento de hoje, PRF 20. Vem estudar aqui por Direção, quem aprovou o primeiro colocado do último concurso da PRF, o grande Elton, né? Então, ok, galera. Geopolítica, temos também essa dica aí que eu dou. Língua estrangeira. Pessoal, língua estrangeira é realmente a matéria mais complexa de você estar estudando para concurso, porque se você não tem base de língua estrangeira, fica difícil, né? Você estar acertando a prova. Espanhol é um pouco mais tranquilo, né? A gente dá uma embromada ali, como tem questão de compreensão e interpretação de texto, dá pra gente evoluir. Agora, inglês, que não tem base, é mais difícil. Eu, por exemplo, eu sou formado em inglês. Eu já fiz inglês desde pequeno e tal, nunca estudei. Sempre foi muito tranquilo para eu acertar ou todas as questões de língua inglesa ou praticamente todas nas provas. Mas eu sei que para as pessoas aprenderem do zero isso, estudando para concurso, não é muito fácil. Então, como a gente está pensando num estudo de longo prazo para PRF, talvez seja o caso de você pensar aí, pô, vou começar uma escola de inglês aqui e tal, tentar ir evoluindo rápido aqui o meu inglês para você somar mais pontos. Será que vai ter inglês e espanhol na próxima prova da PRF? Na minha visão, sim, vai se repetir, beleza? Acho muito improvável que não tenha. Legislação de trânsito, já falei sobre flashcards como uma das técnicas excelentes para você estar estudando. E agora o bloco 3, pessoal, que versa sobre a parte de direito. O que eu faria no bloco 3? Você, se gostar muito dos flashcards, curtir, pode adaptar para como um todo, tá? O bloco 3 eu estudaria pelo caderno de erros, faria muitas questões e incluiria, além das questões do caderno de erros, a produção de um resumo digital. Eu gosto muito de resumo. Como vocês estão pensando num evento de longo prazo, num concurso de longo prazo, numa preparação de longo prazo, eu faria o quê? Eu criaria um resumo ali no Word mesmo, colocaria ali, ó, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais,
Errei uma questão, jogava essa questão ali. Ó, pediram uma questão dessa daqui, foi uma questão do último concurso, jogaria ela ali. Ia montando um resumo digital, inclusive comentado do que eram as coisas mais importantes para você. Ao longo do tempo, ia revisando aquilo ali, se possível semanalmente. Quando chegar na data da prova, vocês vão estar voando. Eu adaptaria esse tipo de estudo. Professor, posso fazer também o flashcards? Também pode, não tem problema algum, e certamente você vai estar estudando de uma forma correta, porque também é um estudo ativo. Se eu pudesse te recomendar, recomendaria você mesmo produzir o seu flashcard, tá? Eu acho que esse estudo ele é mais eficaz, principalmente para você que tem tempo, né? A gente está olhando para o universo de muito tempo de preparação. Você consegue tranquilamente bater esse edital em 1 ano de estudo para PRF, beleza? Então você tem tempo para essa produção. Se fosse num pós-edital, eu falaria assim, olha, se for para você fazer, eventualmente talvez fosse o caso de você estar verificando aí, de adquirir algum tipo de serviço já pronto, mas nesse caso, na minha visão, de acordo com o que a gente estudou no evento de hoje, sobre a pirâmide ali de Glasser, olha, na minha visão, você poderia estar você mesmo montando o seu resumo digital, o seu caderno de erros, os seus flashcards. Eu acho que seria a melhor forma e a forma melhor de você internalizar, de você colocar realmente esse conteúdo e tatuar ele na sua cabeça para a PRF. Lembrando que a legislação de trânsito da última prova já está meio desatualizada e o nosso professor, o Júlio Ponte, ele vai atualizar todo esse conteúdo para vocês aqui no Direção Concurso, nosso pacote completo, tá, pessoal? E sem gasto algum, tendo em vista que vocês têm a garantia infinita. Então, adquiriu hoje as atualizações todas que o Júlio for fazendo ao longo desse mês, do próximo mês, você vai receber tudo isso e já vai poder realmente largar na frente da concorrência, beleza? Então, pessoal, fazer o convite aqui para de fato vocês estarem participando também das mentorias para as carreiras policiais no Direção. Olha que bacana aí as metas, vocês podem estar recebendo os metas de estudo, revisão, exercício, meta de produção de flashcards, de resumo. Então, tudo isso está na mentoria, pessoal. Vocês podem estar participando e eu mesmo posso estar sendo o seu mentor, tá, pessoal? Temos aí a evolução, né, das questões dentro da mentoria, é muito legal ver a evolução de vocês e a gente consegue chegar, inclusive, no desempenho de cada uma das disciplinas para a sua prova. Então a gente consegue realmente ir evoluindo você e até verificar qual é o tópico que é o seu calcanhar de Aquiles e que está efetivamente fazendo falta ali para você dar aquele boom, aquele upgrade na sua nota, beleza? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, a galera não perguntou, a última pergunta foi a do Thiago, né, aqui no chat. Vou dar aí 2 minutinhos para a galera se quiser fazer tirar alguma dúvida e a gente vai finalizar o nosso evento que já deu a nossa hora. Pessoal, quem quiser participar das mentorias para as carreiras policiais aqui no Direção Concurso, tá aqui o meu Instagram, pessoal, aqui ó, @prof.rafaelvale, tem o meu WhatsApp também, aí é o 61992517370. Se você quiser estar participando, é só mandar um direct, só mandar um WhatsApp para mim, eu te explico como funcionam as mentorias, questão de prazo, questão de valores, eu te explico tudo como funciona e será um prazer ter você estudando comigo aqui, eu podendo estar te mentorando, beleza? Lembrando, né, pessoal, que temos o nosso super pacote completo para a PRF com mega desconto aí de 20% para o nosso evento utilizando o cupom PRF20. Então tá o link no chat, tá o link na descrição do vídeo. Então fica feito o convite para você também tá dando uma conferida no nosso pacote aí do Direção, que é justamente o material que o grande Elton utilizou para ser o 01 da PRF. Se ele teve esses instrumentos para ser o 01 da PRF, por que você não estuda com o melhor material do mercado, pessoal? Então, venha conosco, venha para o nível do Gavião, venha estudar com Direção Concurso. E se você quiser também, pessoal, vou fazer um super convite aqui, ó. Galera, lembra de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever aqui no canal. Tem o meu canal também, @prof.rafaelvale. Se inscreve também aí no YouTube. É muito importante que assim você o faça para que você não perca nenhum dos nossos eventos gratuitos. Estamos sempre fazendo eventos para a PRF, para a Polícia Federal e para diversos outros concursos da seara policial. Eu, como coordenador das carreiras policiais aqui do Direção Concurso e também consultor da área, fica feito o convite para você vir estudar aqui com Direção, com o nosso pacote completo e também vir para as nossas mentorias. Galera, mete o dedão no like se você esqueceu, se inscreve aqui no canal, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo evento. Até mais, galera!